Olá, tudo bem? Estamos muito felizes porque estamos iniciando mais um programa, A Arena do Futuro, e nós estamos numa série maravilhosa sobre Apocalipse, a resposta, estudando Apocalipse, também Daniel e, obviamente, outros livros proféticos da Bíblia. Prepare o seu coração, reúna a sua família, pegue a sua Bíblia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu convido você a tomar a Bíblia para estudarmos hoje o tema O Anticristo. Esse tema é espetacular. Eu espero ter condições de terminar esse tema em um programa. Caso a gente não consiga, nós voltaremos em outro programa para continuar. Mas vamos tentar concluir esse tema num programa só, no programa de hoje. O Anticristo. Quem é o Anticristo? Ele já veio? Ele virá? É um homem? Não é um homem? É alguém extraterrestre? Quem é o Anticristo? O que a Bíblia fala sobre ele? Nós vamos começar esse estudo lendo o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Presta atenção, hein? Porque esse texto aqui é impressionante. 1 João 2, 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, aqui você tem alguns ingredientes muito importantes, algumas frases que já nos permite imaginar um pouco mais no futuro. Olha só, a frase começa assim: filhinhos, já é a última hora. Então, isso aqui já nos dá uma dica. Ou seja, a vinda do Anticristo seria na última hora, ou seja, no final dos tempos. O verso continua, dizendo assim: como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então a Bíblia fala do Anticristo no singular e fala de muitos anticristos no plural. Isso quer dizer que não existe apenas um anticristo, mas existem vários anticristos. Porém, tem aquele que é o principal, que nós poderíamos colocar como o cabeça, o principal. O que significa isto? Bom, nós vamos ler agora o que está em 1 João, na primeira carta de São João, no capítulo 4. Capítulo 4, e esse texto aqui, ele é importante, porque ele fala o seguinte: 1 João 4, verso 1, 2, 3 e 4 e por aí vai. Nós não vamos ler todo o texto, mas vamos ler alguns versos. Verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Número 2, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Número 3, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Bom, o texto afirma que o espírito do Anticristo, que o próprio Anticristo que viria, o texto termina dizendo o seguinte: presentemente já está no mundo. Ok, até aqui tudo bem, fala do Anticristo e tal, ele não deixa de ser também um falso profeta, mas o Anticristo é mencionado aqui por João na sua primeira carta. Agora, como a gente pode entender isso de maneira mais profunda? Eu lhe convido a analisar comigo uma visão, uma profecia que aparece no livro de Daniel. Daniel capítulo 8 é o capítulo que revela quem é o Anticristo. Daniel 8, versos do 1 em diante. A gente tem que ler verso por verso, analisando, conversando, fazendo uma reflexão para realmente ficar claro o tema. Então prepare o coração para isso. Verso 1. No terceiro ano do reinado de Belsassar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Verso 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Agora número 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Agora veja o que diz o versículo 5.
Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Vamos parar um pouquinho aqui para que a leitura fique bem clara para você, para sua família, para todos nós. Bom, a visão é a seguinte: Daniel recebe de Deus a mensagem através de uma visão e ele vê um carneiro com 2 chifres, depois ele vê um bode com um chifre só. Então esse carneiro que ele vê a princípio é um carneiro que aparece dando marradas para cá, marradas para lá e vencia, destruía, devorava. O carneiro dominava tudo, destruía tudo, era forte, tinha certa violência e ninguém dominava o carneiro. O carneiro era o bom, era o melhor, fazia do jeito que ele desejava fazer e não havia inimigo, não havia opositor, não havia adversário. Só que em seguida, o profeta destaca a vinda de um bode. Esse bode vinha sem tocar no chão, isto é, voando. Esse bode tinha um chifre só no meio da sua testa, entre os olhos. E esse bode que vinha voando, ele chegou diante do carneiro. Então ali estava o carneiro que vencia tudo, que derrotava tudo. Agora vem o bode e esse bode vem de maneira tão rápida que a Bíblia diz sem tocar no chão. Agora, carneiro de um lado, bode do outro, os dois estão frente a frente. O que vai acontecer? Quando você vai para o verso 6, a Bíblia diz assim: dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Ou seja, ali eles travam uma batalha, uma guerra, uma luta. O carneiro e o bode e o carneiro. E o verso 7 diz assim: vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Resumindo, o bode derrotou o carneiro, quebrou os chifres do carneiro. O bode venceu a luta, venceu a guerra, venceu a batalha e o carneiro ficou ali destruído e morto no chão. Agora o bode vai comemorar a sua vitória. Veja o que diz agora o versículo 8. O versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Você tem que prestar bem atenção para entender esse assunto. Veja só. Primeiro havia um carneiro com 2 chifres. Depois aparece um bode com um chifre só. Esse bode vem voando, trava uma luta com o carneiro, vence a luta, destrói o carneiro, mata o carneiro, assume o controle, assume o poder, comemora, se engrandece. E a Bíblia diz que quando o bode estava se engrandecendo e comemorando a vitória, aquele único chifre que ele tinha na testa quebrou sozinho. Caiu, quebrou, enfim, desapareceu. E no lugar desse chifre, apareceram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. É muito curioso tudo isso. E você tem que entender isso para saber quem é o anticristo. A Bíblia então diz que 4 chifres aparecem no lugar daquele que quebrou sozinho. Isto é, saindo do bode, surgindo a partir do bode. Vamos ver agora o que diz o verso 9, que diz assim: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Perceba que a Bíblia agora, ela faz o seguinte, entenda bem, o bode tinha um chifre. O chifre quebrou sozinho, surgiram 4. Agora, a partir daí, aparece um outro chifre, uma outra ponta. Uma outra ponta. Não é aquela que quebrou, e essa outra ponta aparece aqui dos 4, como diz o verso. E essa ponta que aparece, diz o verso 9, vou ler outra vez: de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Esse chifre pequeno, essa ponta pequena que aparece depois que surgem os 4 chifres, essa ponta pequena é a mesma ponta pequena que aparece em Daniel capítulo 7, que nós já estudamos em um dos programas passados. Então, essa ponta pequena do capítulo 8 é o que a Bíblia chama de anticristo. Então, veja só, para você não confundir as coisas. O carneiro, 2 chifres. O bode, um chifre só. O bode vem, destrói o carneiro,
quebra os seus chifres, mata o carneiro. O bode comemora, se engrandece, o seu único chifre quebra. No lugar dele aparecem 4. E depois dos 4 aparece uma outra ponta pequena, um outro chifre. E esse outro chifre, essa outra ponta pequena, é o que a Bíblia chama de anticristo. É o próprio anticristo. E você vai ver que essa ponta pequena, que aparece por último, é realmente o anticristo. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia, para você realmente entender definitivamente quem é esse tal de anticristo. Veja o que diz, por exemplo, o versículo 10, Daniel 8, verso 10. E esse texto vai falando da ponta pequena. Vai falando da ponta pequena. Então veja, o verso 10. Cresceu, falando daquela ponta pequena, a última, cresceu essa ponta, cresceu esse chifre, até atingir o exército dos céus. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Olha o verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então você vê que essa ponta pequena, que é o próprio anticristo, iria crescer, iria mexer com as estrelas de Deus, iria mexer com o príncipe do exército. E só para você saber, logo de cara, o príncipe do exército é Jesus Cristo. Jesus é o príncipe dos príncipes. E essa ponta pequena foi mexer com o príncipe do exército. E o verso 12, olha o verso 12, anota aí na sua agenda, anota aí no seu computador, anota aí na sua Bíblia. Olha o verso 12. O exército lhe foi entregue. O exército foi entregue à ponta pequena. Ou seja, a ponta pequena dominaria o exército. Esse exército representa, nesse caso, o povo de Deus. Representa, nesse caso, a igreja de Deus. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Então você entendeu agora que quem iria lançar a verdade por terra seria essa ponta pequena, seria o próprio anticristo? E você lembra, quando a Bíblia fala de verdade, quais são as 5 colunas da verdade? Você lembra? Vamos relembrar. Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. São as 5 colunas da verdade. E aqui diz que a ponta pequena lançaria a verdade por terra, faria isso e prosperaria. Então, a ação da ponta pequena, que é a ação do anticristo, que é a ação do inimigo usando o anticristo, seria para lançar por terra a verdade de Deus. Está claro até aqui? Está. Só que tem um detalhe. Veja o que diz Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. E nós vamos agora considerar algo incrível. Algo incrível. Veja só, Daniel capítulo 8, versículo 16. Aliás, a gente vai começar do versículo 15. Daniel 8, verso 15. Está preparado? Vamos ler. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Então, detalhe número 1. Daniel teve a visão, não entendeu nada. Então ele procurou entender e apareceu alguém que tinha uma aparência de homem. Verso 16. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Curioso isso. Então Daniel escuta uma voz, e essa voz diz assim: ô Gabriel, Gabriel, ô Gabriel, explica para esse a visão. Quem é Gabriel? Gabriel é um anjo. É um anjo. E os teólogos, estudiosos da Bíblia, acreditam que Gabriel é o anjo que ocupou o lugar de Lúcifer, quando Lúcifer foi expulso do céu. Então, a voz diz assim: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, Deus pede para o anjo Gabriel explicar a Daniel o significado da visão do carneiro, do bode e da ponta pequena. Agora, você imagina, o professor de Daniel é o anjo Gabriel, amigo. Nós não estamos falando de um pastor, de um padre, nós não estamos falando de um missionário, nós não estamos falando de um ser humano, nós estamos falando de Gabriel. Então Gabriel foi chamado por Deus para explicar a Daniel a visão.
Isso é simplesmente impressionante. E hoje eu quero que você saiba que o anjo Gabriel não apenas explicou a Daniel, como vai explicar para você e para mim o capítulo 8 de Daniel. Amém? Está preparado? Então faz o seguinte, chama mais pessoas. Pega o telefone, liga para o seu vizinho, chama o seu parente, chama o seu marido, chama a sua esposa, os seus filhos, chama o pessoal que está lá na cozinha, chama o pessoal que está lá embaixo, chama todo mundo. Porque depois do intervalo, nós vamos receber uma aula do anjo Gabriel aqui no Arena do Futuro. O que você acha? Tamo chique, né? Já já a gente volta. Muito bem, já estamos de volta para o segundo bloco do programa, onde nós vamos ter uma aula impressionante. Eu poderia dizer aula magna, com o anjo Gabriel, que vai explicar a Daniel o significado da visão e, consequentemente, vai explicar a você e a mim também. Prepare-se, porque vamos continuar a leitura e o estudo sobre o anticristo. Meu amigo, a palavra de Deus continua falando sobre o pedido de Deus para o Gabriel explicar a Daniel. Vamos voltar a Daniel capítulo 8, versículo 17. Diz assim: Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, está falando que o anjo veio perto de Daniel, ok? E ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Bom, aqui, você lembra no início do programa, quando a gente leu 1 João capítulo 2, verso 18, e 1 João 4, versos de 1 a 3, e eu li ali que o anticristo viria na última hora, no final e tal, eu falei, ó, presta atenção nisso aqui, o anticristo virá no final dos tempos, lembra? Pois é, agora o anjo Gabriel fala a mesma coisa. Você percebeu no verso 17? Ele fala assim: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, a visão do carneiro com 2 chifres, do bode com um chifre só, a luta dos dois, o chifre do bode quebra sozinho, aparecem 4 chifres, depois dos 4 aparece uma outra ponta pequena. Toda essa história, ela vai se cumprir finalmente no tempo do fim, ou seja, nos nossos dias. A visão do capítulo 8 seria para os últimos dias, seria para o tempo do fim, seria para a última hora, seria para os nossos dias. Portanto, nós estamos falando do futuro e o futuro já chegou, é agora. Veja o verso 18. Falava ele comigo, Gabriel falava com Daniel, falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Resumindo, o profeta Daniel, ao conversar com o anjo Gabriel, ao receber a visita do anjo e ao receber as explicações, ele desmaia. A Bíblia diz claramente que Daniel caiu sem sentidos. Isto é, ele caiu mesmo, ele desmaiou. E o verso 19 diz assim: E disse o anjo Gabriel: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Mais uma vez, o anjo Gabriel confirma o que a gente leu lá em 1 João capítulo 2. Ou seja, essa mensagem do capítulo 8 é para o tempo do fim, porque estamos falando do anticristo e isso seria para o tempo do fim. Versículo 20 diz assim: Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Uau! Você viu que o anjo está dando uma aula de história e uma aula de profecia? Ele diz assim: aquele carneiro que você viu com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Por isso que o carneiro tinha 2 chifres, entendeu? 2 chifres. Esses 2 chifres eram os reis da Média e da Pérsia. E como você já sabe, a Média e a Pérsia se uniram. E essa união da Média e da Pérsia, que no capítulo 7 de Daniel é representado pelo urso, aqui é representado pelo carneiro. O carneiro com 2 chifres, veja, representa o Império Medo-Persa, porque Ciro e Dario se uniram para ter mais forças, para ter um exército mais poderoso, para invadir a Babilônia e para dominar o mundo.
Então, o carneiro com 2 chifres representa a Média e a Pérsia. Agora veja o versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, notem bem. Agora o anjo Gabriel explica. O carneiro é o Império Medo-Persa. Mas o bode representa a Grécia. E o único chifre que ele tinha no meio da testa representava o rei da Grécia. No caso, Alexandre o Grande. Então, quando você lê na Bíblia que o carneiro estava aqui, dando marradas para cá, marradas para lá, destruindo, tal, vencendo, sendo o melhor, é o Império Medo-Persa que havia conquistado, havia dominado e não havia ninguém que pudesse vencer o Império Medo-Persa. Até que aparece o bode voando. Quando você volta para o capítulo 7 de Daniel, você vê que a Grécia é representada pelo leopardo, lembra? E o leopardo tinha 4 asas. E asas representam rapidez de conquista. E agora o bode, que representa a Grécia, no capítulo 8, vem voando, sem tocar no chão, mostrando mais uma vez que o domínio grego foi algo com uma velocidade incrível, algo muito rápido. Por isso o anjo Gabriel diz, esse bode peludo representa a Grécia, e o único chifre, o rei da Grécia. Então está se referindo a Alexandre o Grande e o Império Grego, que dominaria o mundo depois do Império Medo-Persa. Agora veja só, o verso 22 diz assim, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Bom, quando a Bíblia menciona que o chifre do bode quebrou sozinho e que surgiram 4 no lugar, é a mesma coisa que as 4 cabeças do leopardo. Você lembra que o leopardo tinha 4 asas, rapidez, e tinha 4 cabeças, que eram os 4 generais de Alexandre. Eram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 homens que aparecem no capítulo 7, sob a figura de linguagem de 4 cabeças, agora aparece aqui sob a figura de linguagem dos 4 chifres. Em outras palavras, quando Alexandre morreu, o chifre que quebrou sozinho foi a morte de Alexandre, e no lugar surgiram 4, é isso, Alexandre morreu e os 4 generais assumiram o poder, dividindo, portanto, o Império Grego. É o que está escrito aqui em Daniel capítulo 8. A história, a explicação, a aula magna do anjo Gabriel continua. E você pode continuar lendo, por exemplo, no versículo 23, que diz assim, mas no final do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Quando fala que levantará um rei depois, é então a ponta pequena que surge depois do surgimento dos 4 chifres. Veja o que diz o versículo 24, falando da ponta pequena. Falando da ponta pequena que surge depois dos 4 chifres, ou seja, falando do anticristo. Veja só, Daniel 8, verso 24. Grande é o seu poder. Está se referindo à ponta pequena que surgiu depois dos 4 chifres, ou seja, referindo-se ao anticristo. Eu estou repetindo várias vezes, porque esse assunto é importante que repita, porque senão não entra, entendeu, na cabeça de algumas pessoas. Então fala assim, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Falando exatamente do anticristo. Olha o verso 25. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Uau! Que aula deu o anjo Gabriel de história, de profecia, do futuro. O anjo Gabriel explicou para Daniel os detalhes e nós também já entendemos. Agora, nós vamos avançar no capítulo 8 e também no capítulo 7 para ver alguns detalhes que agregam um pouco mais para que a gente entenda mais e melhor quem é o anticristo, quais seriam suas atividades e como seria um instrumento de Satanás na terra para provocar e produzir um atentado à verdade.
que é, com certeza, o pior de todos os atentados. Bom, ficou claro até aqui a história. Agora, como eu posso provar que essa ponta pequena realmente é o anticristo? O que significa a palavra anticristo? Bom, anticristo a gente pode explicar de duas maneiras. Primeiro, anticristo representa ou significa aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Segundo, anticristo representa também aquele que é contra Cristo. Para ele tomar o lugar de Cristo, ele tem que ser contra Cristo. Só que ele tem que ser contra Cristo de uma maneira inteligente. Porque se ele for de uma maneira assim muito aberta, se ele se expor de maneira muito clara, as pessoas não vão concordar com ele. Então ele tem que ser realmente astuto para conseguir ser contra Cristo e tentar tomar o lugar de Cristo. Por isso, a Bíblia nos dá vários versos que nos ajudam a entender definitivamente quem é o anticristo. Lembrando o seguinte, o carneiro, Império Medo-Persa, o bode, Império Grego. E logo depois do bode, ou seja, logo depois do Império Grego, qual foi o império que surgiu? Qual foi a nação que dominou? Você lembra de Daniel capítulo 7? Logo depois da Grécia apareceu Roma. Apareceu Roma. Por isso que a ponta pequena, ela aparece depois dos 4 chifres. Entende? Resumindo, é o seguinte. O anticristo surgiria depois do domínio grego. O anticristo surgiria do império que viria depois da Grécia, isto é, de Roma. Eu quero mostrar para você agora aqui, em Daniel 7 e Daniel 8, vários versos que deixam claro quem é o anticristo. Vamos ver o que diz a Bíblia em Daniel 7, verso 8. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Interessante isso daqui, que falava com... Então essa ponta pequena do Daniel capítulo 7 é a mesma ponta pequena de Daniel capítulo 8. Veja agora o que diz Daniel 7, verso 25. Diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo. Então, primeiro detalhe, a palavra aqui é contra. Proferirá palavras contra o Altíssimo. É anticristo, é contra Cristo, quer tomar o lugar de Cristo. Então diz, proferirá palavras contra o Altíssimo. Número 2, magoará os santos do Altíssimo. Então, essa ponta pequena seria contra o Altíssimo e seria contra os santos do Altíssimo, isto é, contra o povo de Deus. Aí o texto continua e diz assim, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ora, se essa ponta pequena cuidaria em mudar os tempos e a lei, significa que a ponta pequena também seria contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, entendeu? É isso, então, é contra Deus, é contra o povo de Deus, é contra a lei de Deus. E o verso 25 termina dizendo o seguinte, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então essa ponta pequena, que é o anticristo, seria contra Deus, contra o povo de Deus, contra a lei de Deus e ainda iria perseguir o povo de Deus por 1260 anos, que são esses 3 tempos e meio que aparece aqui em Daniel 7, 25. Agora vamos ler um outro texto muito curioso. Esse outro texto diz assim, capítulo 8 de Daniel, capítulo 8, versículo 11, 8:11. Diz assim, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. E diz, e dele tirou sacrifício diário. Uau, que impressionante isso. Então a ponta pequena também seria contra Cristo, que é o príncipe do exército. Entendeu? Então olha a lista, olha a lista. É contra Deus, contra o povo de Deus, contra a lei de Deus, contra Jesus Cristo, contra. Por isso é anticristo, porque é contra Cristo e porque quer tomar o lugar de Cristo. E mais, veja o que diz o versículo 12. O exército lhe foi entregue, com um sacrifício diário, estou em Daniel 8:12, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou.
Agora aumenta a lista. Vamos de novo. Seria contra Deus, contra o povo de Deus, contra a lei de Deus, seria contra Cristo e seria contra a verdade de Cristo. Ouviu isso? É assim que a Bíblia fala do anticristo, meu amigo. É contra. Por que é contra? Porque quer tomar o lugar de Cristo. E finalmente, eu tenho um texto aqui para mostrar para você, que é uma bomba. Eu tenho um texto aqui que é uma bomba. Quer ver o texto? Tem certeza que você quer ver o texto? Estou falando que é uma bomba. E aí, quer ver ou não quer ver? Quer ver ou não esse texto? Quer que eu te mostre? Está disposto? Tem coragem? Tem fé? Ou você está tremendo as pernas aí na sua casa? Ou está com medo? Ou quer desligar a televisão? Quer saber ou não? Se você quer saber, vamos fazer o seguinte, vou dar uma pausa para você tomar uma água. Nós vamos aqui tomar uma água também. E logo depois, nós vamos voltar, vou lhe mostrar o texto que é uma bomba. Mas aproveita e chama mais pessoas para assistir o Arena. E já já eu volto. Muito bem, já estamos de volta com o terceiro bloco do Arena de hoje, uma Arena especial sobre o Anticristo, e nós estamos numa série, você já sabe, chamado Apocalipse a Resposta, que mostra as profecias apocalípticas em Apocalipse, em Daniel e, claro, em outros livros da Bíblia também. Eu terminei o bloco anterior falando que tem um texto que é uma bomba. Está preparado? Ok, nós vamos abrir o texto, e aqui é assim, e vamos mostrar para você o que esse texto está dizendo. Ok, preparadíssimo. Então pega a Bíblia, pega uma caneta e vamos abrir agora para eu te mostrar a bomba que ajuda a revelar, bom, já está revelado, mas que ajuda a revelar mais claramente quem é o anticristo. Vamos abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Está bem aqui? Capítulo 2, versículos 3 e 4. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Essa é a bomba. Essa é a bomba. Tá pronto? Então vamos lá. Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse homem aqui, esse aqui é o anticristo. É a ponta pequena lá de Daniel 7, Daniel 8. Então diz assim: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora, olha a bomba no verso 4. O qual se opõe e se levanta a favor ou contra. Vai, a favor ou contra. O que diz tua Bíblia? A minha diz contra. E a tua? É a mesma Bíblia. Então veja, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui, que a gente acabou de ler, é o anticristo. Só que a Bíblia agora deixa mais claro e chama assim: homem do pecado, filho da perdição, porque a Bíblia está se referindo a um homem. O anticristo é homem. Claro que o diabo também é um anticristo, com certeza, mas o diabo não aparece. Ele não vem pessoalmente com a sua cara, aí expondo a sua cara diante das pessoas. O diabo usa seres humanos, usa poder, usa movimentos, entendeu? Para poder, então, para colocar as suas ideias e para estabelecer os seus planos. Nesse caso, esse texto diz que a Bíblia revela que viria o homem do pecado, o filho da perdição. Sabe por que fala homem do pecado? Porque esse poder, o anticristo, que surgiria em Roma, iria mexer na lei, lembra? Mudaria os tempos e a lei. E pecado é a transgressão da lei. Isso é pecado. Pecado é a transgressão da lei. Então, esse homem do pecado, ou seja, esse sistema religioso de Roma, mudou.
a lei de Deus. A lei de Deus diz uma coisa e eles dizem outra. A Bíblia Sagrada apresenta os 10 mandamentos de uma maneira e eles dizem outra. Então, se eles mexeram na lei, como está escrito em Daniel 7:25, se você compara o catecismo com a Bíblia, você vê claramente a mudança. E isso é pecado. Isso é pecado para quem mudou e pecado para quem segue a mudança que eles fizeram. Por isso, a Bíblia chama homem do pecado, filho da perdição. E tem mais. Esse homem do pecado, esse filho da perdição, a Bíblia diz que ele se assentaria no santuário de Deus, no trono, como se fosse o próprio Deus. E eu pergunto, quem é que faz isso? Não é o sistema papal? Sim, é o sistema papal. Quando eu falo sistema, é porque nós não nos referimos a uma pessoa, mas nos referimos a um sistema, como diz a Bíblia, a um poder. Não é uma pessoa, um ser humano, o João, o Pedro, a Maria, não. É um sistema, é um poder. E a Bíblia é clara, assentou-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E o detalhe, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Portanto, está claro a respeito do anticristo, que seria o poder religioso de Roma, como está escrito em Daniel 7 e também em Daniel 8. Agora você diz, pastor, finalmente eu entendi. Meus parabéns, está claro, louvado seja Deus. Só que tem um detalhe, lá em 1 João capítulo 2, verso 18, diz que viria o anticristo, e a gente já sabe quem é o anticristo, mas a Bíblia também diz lá que muitos anticristos viriam. Não é só o anticristo principal, mas muitos outros anticristos, no plural. Como seria isso? É o seguinte, todos aqueles que seguem as mensagens e as doutrinas adulteradas pelo anticristo e pela igreja mãe de Apocalipse 17, acaba seguindo os passos do anticristo. Então, existem vários anticristos, ou seja, outros líderes religiosos, outros movimentos religiosos, que acabam pisando nas verdades de Deus, acabam ignorando as verdades de Deus, e mais, são pessoas que se apresentam como se fossem o próprio Cristo, e tentando tomar o lugar de Cristo, se apresentando como o Salvador das pessoas. A Bíblia é muito dura quando fala desse assunto. Por quê? Porque não se pode ter outro Deus diante do verdadeiro. E ninguém pode sentar no trono como se fosse o próprio Deus. E ninguém, não é nem questão de sentar ou não sentar, e não se pode mudar os princípios da Bíblia. Ninguém pode mexer no que está escrito na Bíblia. Não se pode acrescentar e não se pode tirar. E como está cheio de anticristos por aí, as pessoas alteram, adulteram e mudam o que Deus disse. E acabam pregando coisas que Deus nunca pregou, que Deus nunca ensinou. Está cheio de pregadores, está cheio de anticristos que usam a Bíblia, que aparecem por aí e acabam enganando o povo, porque estão ensinando coisas que Deus nunca ensinou. E o pior, estão transformando a religião, a igreja, em um comércio. Está tão banalizado, a coisa está tão complicada, que pessoas de bem, que pessoas sinceras, pessoas honestas, estão envergonhadas e decidiram ficar em casa e não querem mais frequentar as igrejas, porque as pessoas transformaram as igrejas modernas ou em salão de baile, ou em ponto comercial, ou num trampolim político, numa plataforma política, porque tudo isso acaba acontecendo e está acontecendo em nossos dias. Então a Bíblia chama atenção, porque o grande anticristo, como a Bíblia diz em Daniel 8, é aquele que mistura política com religião. E os muitos anticristos, a mesma coisa, pisam na verdade, ignoram a verdade, vale tudo para assumir o poder, vale tudo para entrar e dominar todas as coisas. E isso é perigoso, é pecado e haverá consequências. Meu amigo, agora tem um texto muito curioso, na Bíblia, aliás, tem vários textos. E o que é que Deus quer de você e de mim, depois de entender sobre o anticristo? Sabe o que é que Deus quer? Deus quer que você tome hoje uma decisão de servir e adorar
somente a Cristo. Você e Deus, Deus e você. É isso que Deus espera de cada um. Que você realmente, a partir de hoje, decida se curvar, adorar, servir somente o verdadeiro Cristo, aquele que morreu por você e aquele que voltará por você. Porque o anticristo mudou até o princípio de mediação, o princípio de adoração. Hoje, as pessoas creem em outros mediadores, outros intercessores, as pessoas têm outras formas e maneiras de adorar. O anticristo estabeleceu outros tipos de adoração por aí, e tem muita gente sincera cometendo erros porque não conhecem a palavra de Deus. Então hoje é o dia de você parar um pouco, botar a mão na consciência, ser sincero, ser honesto e buscar realmente entender e seguir o que está escrito na palavra de Deus. E se você deseja fazer isso, se você deseja tomar uma decisão, se você deseja se entregar verdadeiramente a Cristo, sabe o que é que Deus fala na palavra dele? E aí vem o texto que eu havia prometido, é o que está escrito em Apocalipse 18, versículo 4. A gente poderia ler do 1 ao 4, mas eu vou ler somente o 4. E o 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes em seus ou dos seus flagelos. O que é que Deus fala? Deus fala assim, sai dela, povo meu, porque Deus tem um povo, Deus tem seus filhos espalhados em todos os lugares do mundo, em todos os movimentos religiosos do mundo. Agora, Deus fala assim, se você entender a verdade e você percebeu que você está no erro, tem que ser humilde, sincero e tomar uma decisão de sair do erro e vir para a verdade, de abandonar o anticristo para servir o verdadeiro Cristo. Entendeu? É isso que a Bíblia fala. Não há para onde fugir. Não importa qual sua religião, qual sua denominação, não importa. O que diz a Bíblia está dito. E a gente tem que seguir o que está escrito na palavra de Deus. Veja, toda igreja, todo movimento religioso que rejeita os 10 mandamentos e que não ensina o que diz a Bíblia, está envolvida com o anticristo. E você precisa cuidar. Quando você ouvir falar por aí, a lei foi abolida, não precisa mais guardar a lei, não sei o que e tal. Essa é uma pregação, essa é uma mensagem do anticristo. Você precisa sair desses movimentos que falam contra os mandamentos de Deus, que falam contra as verdades de Deus. E você precisa ouvir a voz de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Sai. Sabe o que significa isso? Sair? É sair, amigo. Sai dela, povo meu, e venha para o caminho certo. Entendeu? Vamos conversar mais sobre isso? Aquela conversa de coração para coração. Pode ser? Eu vou sentar ali na minha cadeira, você está aí na sua casa e nós vamos conversar sobre esse tema de maneira mais na intimidade do lar, tá certo? Mais na intimidade da casa, do lar. Aqui eu abro o paletó, aqui a gente senta, a gente termina o programa mais perto, não é mesmo? Então chega mais perto. Por favor, pode chegar mais perto porque eu quero te dizer uma coisa e aí nós vamos orar por você e por sua família. Um dia eu tomei uma decisão. Eu era sacristão da igreja romana. Sacristão. E a palavra de Deus chegou até mim. Pensa que foi fácil? Não foi fácil. Mas Deus me fez entender, através da sua palavra, a verdade. E uma vez que eu entendi, tomei minha decisão. Hoje eu estou aqui. Estou aqui para fazer esse convite a você, para você também tomar uma decisão. Estou falando para um homem que está em casa, que serve a Deus em casa, que decidiu não frequentar igreja nenhuma. Estou falando para uma pessoa, uma mulher, um jovem. Estou falando para você, meu amigo, que já cansou de bater em tantas portas. Para você que já foi em vários lugares e até agora não está satisfeito, até agora não está convencido, até agora não entendeu direito a Bíblia, até agora você tem várias observações. É para você. Deus está chamando você. Está chamando você não para fazer parte de uma igreja mais. Está chamando você para seguir o que está escrito aqui, para andar nos princípios desse livro. E se você quer, se você deseja, se você entendeu o chamado de Deus, se você quer nascer de novo, se você quer adorar o verdadeiro Cristo,
Então eu quero orar por você, orar por sua família, orar por sua vida espiritual e por sua decisão. Você está onde? Está na sua casa? Ou você está no trabalho, no escritório? Ou está num hotel? Onde é que você está? Ou quem sabe com o seu celular assistindo a Novo Tempo no celular? Ou no seu iPad? Está no aeroporto? Onde é que você está? Não importa onde você está. O que importa é que você está ouvindo a palavra de Deus e que Jesus ama você. Jesus morreu por você, intercede por você e em breve voltará para buscar você. Amigo, no final dos tempos, nós já estamos, mas quando chegarmos mais perto da volta de Cristo, você vai dizer assim: graças a Deus que o Arena daquele dia me abriu os olhos e eu tomei a decisão. Agora, se você não tomar a decisão naquele dia, você vai dizer assim: por que eu não aceitei aquele chamado? Por que eu não tomei minha decisão? Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Eu não estou pedindo o seu dinheiro, não estou pedindo os seus bens materiais. Por quê? Porque nós queremos mais do que isso. Nós não queremos o seu dinheiro, queremos mais que o seu dinheiro. Nós não queremos sua casa, queremos mais que a sua casa. E aí você pode perguntar: pastor, o que é que vale mais que a minha casa? O que é que vale mais que o meu dinheiro? É você. Você vale mais do que as coisas. Você é mais importante que os bens. Você é mais importante que todas as riquezas do mundo. E o que eu estou pedindo é que você se entregue a Jesus. É que você entregue o coração a Jesus. Isso você deve fazer agora. Amém? Eu vou orar por você agora e depois da oração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto de você. Nós temos um site que você pode acessar, descobrir uma igreja mais próxima e aí você vai até lá e você vai ser muito bem recebido em uma igreja séria que apresenta verdadeiramente a palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Querido Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado pelo estudo da tua palavra de Daniel capítulo 8 e também de 1 João capítulo 2. Louvado seja o teu nome porque Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Porque nós cremos no Senhor Deus e aceitamos Jesus no coração como Senhor e Salvador por obra exclusiva do Espírito Santo. E essa pessoa que está orando comigo também acabou de tomar uma decisão. Eu entrego essa pessoa em tuas mãos e pedimos que essa mensagem, pelo poder do teu Espírito, produza frutos para a vida eterna. Te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.